paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Sou missionária Elizabeth, mentora cristã, e quero deixar uma palavra para o teu coração nesta manhã. Uma palavra que vai ser um divisor de águas para mim e para a tua vida. Este canal a qual foi criado é para transmitir a mensagem do Senhor, para edificar corações e para reconhecer que o nosso Deus, Ele é o dono do céu e da terra, e Ele deixou para mim e para você palavras maravilhosas que venham nos edificar a nossa vida. Amém? Vamos começar? Eu quero ler a palavra que está lá em Juízes, capítulo 6, versículo 1 até o 16, que diz assim: Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos medianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque sucedeu que, semeando Israel, subiu os medianitas, os amalequitas e também os dos orientes contra eles subiam. Punham-se contra eles em campo, destruíram as novidades da terra até chegar a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhoto em tanta multidão que não se podiam contar nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para o destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos medianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhe disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livreis da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli diante de vós, e vos dei a sua terra, e vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvido à minha voz. O Senhor, Ele fala aqui na sua palavra que o povo de Israel foi mal aos olhos do Senhor. E quando os medianitas e os amalequitas, o Senhor entrega por 7 anos o povo de Israel entrega os medianitas, o povo de Israel, para os medianitas e os amalequitas, ali porque eles foram mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor, nosso Deus, vê até onde eles vão, a situação que eles estão passando. A palavra diz que ficaram 7 anos plantando, os medianitas sabiam, iam lá e colhiam e devastavam. Animais faziam criações, criavam gados, ovelhas, eles iam lá e devastavam com mão forte. A palavra diz que o povo de Israel começou a empobrecer. E eles começam a clamar ao Senhor, pedindo socorro, ajuda a Deus. Deus envia um profeta, fala com eles e dizem: olha, eu tirei vocês da terra do Egito, eu também vos tirei os adversários que o oprimiam, dei a terra prometida, né? O Senhor fez coisas grandes na vida deles, enquanto eles estavam ali. Quando o Senhor tira eles da escravidão, o Senhor prepara o quê? O maná do céu, o Senhor prepara o mar vermelho, ele se abre para o povo passar. O Senhor cuida deles, mas eles não deram ouvido à voz de Deus. Então a palavra vai falar aqui, no versículo 11, que o anjo do Senhor senta no orvalho que está em Ofra. E enquanto ele está sentado ali, ele está observando uma pessoa. Quem é essa pessoa?
Gideão. Gideão está malhando trigo no lagar. E esse anjo diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Está lá no versículo 12. Só que quando o anjo do Senhor fala isso para Gideão, o versículo 13 vai dizer assim, ó, mas Gideão lhe respondeu: ah, Senhor, meu Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? O que feito de todas essas maravilhas que os nossos pais nos contam, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas? Quando o anjo do Senhor fala para ele, que diz, o Senhor é contigo, varão valoroso. Ele desabafa, ele fala para o anjo e diz, ah, Senhor, ai, Senhor, por que nos sobreveio isso? Por que o Senhor entregou nós nas mãos dos medianitas? As maravilhas, aonde estão as maravilhas que foram que os nossos pais nos falaram, que as maravilhas que o Senhor nos fez, e olha a situação que nós estamos. Mas no versículo 14 vai dizer que o Senhor diz assim, então o Senhor olhou para ele e disse, o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Porventura não te enviei eu? O Senhor achou graça aos olhos de Gideão. Gideão estava malhando trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo. Mas ele teve essa estratégia, porque ele não queria ser saqueado, ele não queria ser roubado pelos medianitas. Eu estou aqui trabalhando, estou aqui cuidando da minha plantação e cuido com tanto zelo e carinho e vem o inimigo, o adversário roubar o que é meu? Não, eu vou malhar trigo no lagar. Olha a ideia que Gideão teve, malhar trigo no lagar. Ele foi lá e plantou trigo no lagar. Aquele anjo que representa o nosso Deus foi lá diante de Gideão, olhou para ele, viu como que ele foi observado, disse, o Senhor, quem sabe esse aí é que eu vou escolher para livrar o povo de Israel. O Senhor escolheu você. O Senhor me escolheu para nós livrar a nossa família, os nossos amigos de trabalho, quem sabe a nossa parentela, aquele que nos rodeia, nos livrar das mãos dos medianitas, das mãos dos amalequitas, do adversário e seus adébitos. Você é uma mulher valorosa, um homem valoroso nas mãos do Senhor. Porque você não ficou parado como Gideão. Gideão, ele não parou de fazer as suas plantações. Não, ele não parou, ele continuou, mas ele foi no lugar de refúgio. Eu digo que lagar é lugar de refúgio. E o Senhor viu. Ninguém viu, só o Senhor. É interessante. E a palavra vai dizer que o Senhor falou para ele aqui no versículo 14. Vai nesta tua força e livrarás Israel das mãos dos medianitas. Não te enviei eu? Aí a palavra diz assim no versículo 15. E disse-lhe, ah, Senhor meu, que te livrarei a Israel? Eis que a minha família é mais pobre de Manassés e eu menor da casa de meu pai. Ele disse, ah, Senhor, eu não sou digno. Quem sabe você tem dito ao Senhor, o Senhor te deu algo na tua mão para você fazer e você diz assim, não, Senhor, eu não sou digno disso. Não, eu sou o menor da casa. Não, a minha família é a menor. Minha família não é reconhecida, não sou filha de pastor, não sou uma pessoa renomada para poder livrar esse povo, para poder ter essa chamada missionária,
chamada de pregador, chamada para louvar o Senhor, chamada de estar fazendo visita, ou quem sabe estar na frente do trabalho. Não, Senhor, eu não sou digna. Não. O Senhor, Ele escolhe os improváveis da terra. O Senhor não escolhe aquele que já sabe tudo, não. O Senhor escolhe aquele que ninguém dá valor. O Senhor escolhe aquele que está no anonimato, aquele que está escondido. O Senhor escolheu Gideão para tirar o povo das mãos dos medianitas e dos amalequitas. Aí a palavra aqui vai dizer, no versículo 16, e o Senhor lhe disse: porquanto eu disser contigo, e firarás os medianitas como se fosse um só homem. Maravilhoso, coisa linda, Jesus. Se o Senhor está falando, está falado. Se Jesus já falou, se o nosso Deus já disse que está decretado, está decretado. Não tem como eu e você querer julgar ou querer falar, dizer para o Senhor o que Ele tem que fazer. Se ele te escolheu, não adianta. Mas mesmo assim, Gideão, ele faz uma prova. E ele, olha o que ele faz. E ele disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dai-me um sinal de que és, que falo do que és comigo fala. Ele diz isso. E rogo-te daqui que não te apartas, até que eu venha e traga o presente e punha perante ti. E ele disse: eu esperarei até que voltes. Ele vai lá, ele prepara, Gideão, ele prepara um cabrito, ele prepara um bolo asmo de efa de farinha, carne, açafate, caldo, né? Ele faz uma panela e ele trouxe no orvalho e apresentou para pro anjo, pro profeta, né? E a palavra diz assim, ó: porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos de asmo e põe sobre uma penha verde o caldo, e assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmo. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne, os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. O Senhor confirmou para Gideão que o Senhor era com ele. Coisa linda, Senhor. Aí Gideão diz assim: então viu Gideão que era um anjo do Senhor, e disse Gideão: ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: a paz seja contigo, não tema e não morrerás. Ei, você está passando por uma prova, mas você não vai morrer na prova. Ei, o Senhor te escolheu para uma chamada, mas Ele disse que você não vai morrer, você não vai morrer. Quem te escolheu não foi o homem. Quem nos escolheu foi Deus. Em meio ao caos que o povo de Israel estava passando por 7 anos, pelos medianitas e os amalequitas, Deus, no meio desse povo, Ele achou um para livrar o povo de Israel daquela situação. Ele escolheu Gideão. E o Senhor disse: tu és um homem valoroso, vai nessa tua força, eu te escolhi. Olha que lindo Deus falar isso para mim, para a tua vida. Quem sabe o Senhor já até falou para você, e você está fazendo prova com o Senhor, e você está fazendo prova com Ele, Deus já deu a resposta, e mesmo assim você ainda continua pedindo para Deus a resposta, se Ele já te deu. Ele te chamou, te escolheu para uma grande obra. Gideão, ele foi porque ele sabia que Deus era com ele. Aí naquela mesma noite, a palavra vai dizer, naquele mesmo dia, no anoitecer, Deus fala para Gideão: Gideão, você vai até lá, limpa o meu altar. Gideão prepara 10 homens. Pela madrugada eles vão até o altar. Derruba Baal e Aserá daquele lugar. A estátua de Aserá era uma estátua enorme de madeira. E o Senhor disse para Gideão: olha, Gideão, tu prepara um animal grande e um pequeno.
e leva até lá. E esse animal grande, esse boi grande, ele vai destruir. E você vai arrumar o meu altar, você vai limpar o meu altar. E a palavra diz que ele obedece ao Senhor. Ele pega aquela estátua de Aserá, ele quebra tudo, ele destrói todos aqueles deuses e ele levanta um altar ao Senhor. Ele conserta o altar do povo. Ele conserta aquele altar que é adorado ao Senhor, não é adorado a Baal e a Aserá. Para que o Senhor venha dar os medianitas na mão de Gideão como só homem, como o Senhor falou ali na sua palavra, primeiro o altar tem que ser consertado. Primeiro tem que ser feita uma aliança. E a palavra do Senhor diz que Gideão limpa o altar, pega aquele animalzinho, oferece ao Senhor como holocausto e vai um cheiro suave ao Senhor. Pronto, o altar está limpo. O altar está consertado. Aí agora o que ele faz? No outro dia ele faz prova com o Senhor novamente. E o Senhor é com ele. E vocês sabem dessa história, mas o que veio ao meu coração foi essa passagem aqui, do versículo 1 até o versículo 16. Dizer que você tem um chamado. Você tem um chamado do Senhor, aleluia. Não desista do teu chamado. Fica firme. O Senhor, ele está te observando. Gideão estava indignado com a situação que ele estava passando e o povo. Quando o anjo disse, olha Gideão, homem valoroso, ele fica indignado com aquilo, ele diz, olha o que está acontecendo com a minha, olha o que está acontecendo com o povo de Israel. Ele desabafou e o Senhor disse, falou com ele, mas é você que vai livrar, vai nessa tua força, porque é você que vai livrar o povo dos medianitas e dos amalequitas. E Deus foi na vida dele, e o Senhor também será na sua. Fica firme, não desista. Não desista, porque o Senhor é contigo. Vai nessa tua força. Vai nessa tua força, porque o Senhor é contigo. Que Deus te abençoe. E que essa palavra venha entrar como uma flecha no teu coração. E que ela venha achar guarita no teu coração. Que Deus abençoe a tua vida. E que o teu nome do nosso Deus venha a ser glorificado. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus.